muitas vezes você reconhece minorizadas, empobrecidas, afastadas do poder do Estado, pessoas que não tiveram os seus devidos direitos respeitados e que, após a morte, elas são reconhecidas por todo o seu esforço, mesmo em vida, terem sido tão massacradas muitas vezes pelos trabalhos que exerceram. E aí, também, eu não poderia deixar de falar do contrassenso que às vezes acontece quando nós temos homenagens na cidade de Maceió a pessoas que sequer contribuíram com a cidade. Pessoas que sequer fizeram o mínimo, ajudar uma pessoa, mudar a vida e a realidade de um grupo, transformar a realidade da cidade de Maceió. Mas, além das homenagens, a cidade de Maceió ganha oficialmente, porque ele já era há muito tempo cidadão maceioense, mas oficialmente o cidadão é exemplar e contributivo para a nossa sociedade. Digo oficialmente porque, na prática, o juiz doutor Antônio José Carvalho de Araújo é cidadão de Maceió, graças a todas as contribuições e serviço público da sua magistratura. A concessão deste título ao doutor Antônio vem também um momento emblemático, enquanto parte dessa casa quer homenagear e dizer quem é um de nós, cidadãos maceioenses, pessoas que sequer contribuíram em nada na nossa melhoria, nós vamos ao caminho contrário. O doutor Antônio é graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Alagoas, da Universidade Federal de da Universidade Federal de Alagoas. Já como universitário, foi uma liderança do movimento estudantil, tendo coordenado o Centro Acadêmico Guedes de Miranda e a coordenação geral do Diretório Acadêmico dos Estudantes Unidos dos Palmares. Após a sua graduação, teve uma exemplar titulação de mestrado com a dissertação sobre o tema Proibição de retrocesso social como instrumento de proteção de direitos sociais em tempos de austeridade fiscal. Após a aprovação de diversos concursos, ocupando diversos cargos na administração pública, a exemplo de analista judiciário do TRT de Pernambuco, o doutor Antônio se tornou magistrado e professor de Direito Constitucional. E desde 10 de junho de 2024, exerce um cargo de desembargador eleitoral substituto no Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas. E para mim, particularmente, doutor Antônio, para mim, o seu trabalho mais destacado, um dos motivos que nos orgulha todos nós que estamos aqui nesse plenário cheio, é sua atuação frente à coordenação do Comitê Pop Rua Jude, da Justiça Federal em Alagoas. Vinculado à Política Nacional de Atenção às Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades do CNJ. Também coordena o projeto Vozes, Narrativas Sociais e Diálogos com o Sistema de Justiça, uma iniciativa inovadora que busca aproximar o judiciário de grupos historicamente marginalizados, promovendo a escuta empática e permitindo que essas populações exponham suas realidades e desafios, contribuindo para um sistema de justiça mais humanizado. São pessoas com essa dedicação em nossa sociedade que temos o maior orgulho do mundo em conceder o título de cidadão honorário de Maceió ao senhor doutor Antônio. Eu queria falar que esse auditório está cheio, doutor Antônio, para ver o senhor e também ver outros homenageados do dia. E eu sempre gosto de mesclar as pessoas. Sabe por quê? Porque normalmente a gente não conhece o nosso par, que no mesmo município está fazendo um trabalho revolucionário em outra instância. Nós temos o juiz federal, nós temos o cursinho popular, nós temos o desembargador Tutimés, nós temos o IFAL aqui representado pela professora, nós vamos ter os escoteiros e as escoteiras representadas aqui também. Então, eu sempre gosto de mesclar essa realidade, para que nós possamos entender que em Maceió tem muita gente que luta pelo povo maceioense. Tem muita gente que transforma a realidade, mas que diversas vezes não são valorizadas. E a gente quer que mais pessoas mudem a realidade. A gente quer que mais pessoas contribuam para a cidade de Maceió. Por isso eu gosto de encher a casa, de homenagear pessoas que são dignas de homenagem, pessoas que transformaram a realidade.
Eu tenho muito orgulho de ter apresentado essas indicações, esses projetos de decreto legislativo que foram aprovados, em sua grande parte, em unanimidade aqui dentro da casa. Que todos os vereadores, independente da sua posição política, entenderam a contribuição que cada um de vocês tem para a cidade, para o Estado e para o Brasil. Eu sou suspeita a falar porque são meus homenageados. Mas eu fiz um pequeno e breve discurso para cada um deles e na hora exata eu irei falar. Mas eu tenho um carinho muito grande por todos que estão aqui e compareceram a essa homenagem. Muito obrigada por atenderem o chamado e reconhecerem a contribuição que cada um deles tem na vida de vocês, mas além disso, transformando a cidade de Maceió. Eu vou abrir agora a facultar a palavra aos colegas, amigos que desejarem usar a palavra, usar o púlpito, para fazer uma homenagem também ao Dr. Antônio, assim como os outros homenageados também terão essa chance. E ficarei muito feliz de ouvir também as contribuições e outras realidades, que eu sei que o Dr. Antônio é um homem formidável, onde atua, e com certeza tem outras nuances que ainda são desconhecidas por mim, mas são conhecidas por tantos outros. Muito obrigada e parabéns, Dr. Antônio. Isla? Gostaria de convidar o senhor, meu colega, amigo, Judson Cabral, a fazer uso da palavra. Meu boa tarde a todos e todas presentes. Cumprimentar a mesa na pessoa da vereadora Teca Nelma, que ora preside esta sessão solene, e cumprimentar os demais membros da mesa, dos quais me sinto representado. Desembargador, Tutemés, juiz, Antônio Araújo, e as demais homenageadas. Com muita satisfação que nesse momento retorno ao microfone desta casa, onde já tive a honra e o orgulho de ser membro. E o que me fez pedir a palavra é para, primeiro, parabenizar a vereadora Teca Nelma e os demais membros da casa que assim votaram para que esta solenidade acontecesse. Mas o reconhecimento, e aqui eu vou me reportar ao doutor Antônio, por conhecimento de causa. Ainda na década de... No início do ano 2000, final da década de 90, eu tive a oportunidade de conhecer o jovem Antônio, líder estudantil. E a oportunidade me chamou a atenção pela a sua disposição, o seu compromisso e a sua liderança. E lembro-me bem, ainda na Praça Deodoro, algumas vezes em que o Antônio liderava os movimentos estudantis e movimentos sociais, buscando, muitas vezes, aquela ação que o município se negava. E depois, se não me falha a memória, já como membro da Guarda Municipal, foi alguma coisa assim, onde você já concursado, lembro-me de um momento histórico em que vocês tomaram a Câmara Municipal e houve um certo conflito e confronto. E apenas, eu lembro-me que eu e o vereador Tomás Beltrão, à época, ficamos ao lado dos manifestantes, lógico, pelo direito e pela causa. Então é muito justo
já agora, como profissional dedicado à magistratura, que esta casa reconheça a cidadania do doutor Antônio. E me faço presente com muito orgulho, porque realmente é importante que se reconheça aqueles que têm uma história e que realmente, em momentos que muitos desconhecem, participam da realidade da sociedade. E esta é a origem que me fez conhecer o jovem e hoje o nosso magistrado federal, do qual me sinto bem representado. Quero parabenizar os demais membros da Justiça que aqui se encontram. Quero prestar também aqui uma homenagem especial ao Dr. Tutimés Ayran, que também o conheço desde a sua militância, como também a sua dedicação à magistratura, da qual tive a honra de participar da sua gestão enquanto presidente. Então é muito importante que essa casa, apesar de muitos membros apenas votarem na homenagem, mas não terem a noção do que isso representa. Eu estou falando isso pela minha experiência como parlamentar, aqui, tanto aqui como na Assembleia Legislativa. Então, é algo assim que nos chama a atenção, a ausência da grande maioria dos membros dessa casa. Falo com a consciência de quem, quando nos mandatos que tive, fui o vereador e deputado com maior presença e com maior número de sessões públicas. E isso realmente me chamava a atenção. Mas nós não podemos deixar de reconhecer quando um membro dessa casa realmente faz uma justa homenagem. Então, parabéns às homenageadas e ao homenageado, porque realmente é importante, é muito importante. O Estado de Alagoas e a nossa capital, Maceió, sentem-se honrados com o trabalho de vocês. É muito importante o reconhecimento, porque é um trabalho que muitas vezes poucos se dedicam e têm a coragem de fazê-lo. Então, parabéns, parabéns especial à vereadora Teca Nelma, pela dedicação a esta casa e pela coragem de fazer justas homenagens, não aquelas homenagens que politicamente vão repercutir apenas pela imagem, mas sim pela a justiça da conduta e da colaboração que se dá à nossa cidade, Maceió, Alagoas, e ao nosso estado de Alagoas. Sinto-me honrado em estar aqui nessa tarde junto com vocês. Gostaria de registrar a presença e já convidar para o púlpito da senhora, minha querida Elaine Pimentel, diretora da Faculdade de Direito da UFAL. Boa tarde a todas e todos. Gostaria de cumprimentar a vereadora Teca Nelma, parabenizando pela iniciativa dessas homenagens tão justas, né, em reconhecimento a pessoas que se dedicam à cidade de Maceió, a grupos vulneráveis. Cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, cumprimentar, na pessoa do professor Tutimés, que está aqui conosco, cumprimentar todas as homenageadas, entidades, e, por último, cumprimentar o doutor Antônio, nosso querido Antônio, egresso da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas, e é em nome da nossa instituição que eu venho aqui fazer essa breve saudação, Antônio, para parabenizar você por esta merecida homenagem, que faz o reconhecimento de uma trajetória que representa a doação de tudo o que você já conquistou, dos saberes que adquiriu, do espaço no âmbito da justiça que você ocupa, e você vira o seu olhar para as comunidades mais carentes, de uma forma muito especial, a população de rua. Então, já foi citado pela vereadora Teca Nelma, o POPJU de rua, mas eu quero fazer menção também
E está interligado com isso ao projeto Vozes, que é um projeto que muito nos sensibiliza e que temos o prazer de ter a Universidade Federal de Alagoas, a Faculdade de Direito, como parceira. E esse projeto aproxima a população de rua, as marisqueiras, pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas e tantos outros. E são pessoas que, pela condição social, são muito invisibilizadas. E a gente sabe que o sistema de justiça precisa mesmo ter esse esforço de aproximação da população mais simples, da população que não sabe como se portar, que não tem uma roupa bonita para vestir, para estar dentro da estrutura da justiça. E essas pessoas sentam ao seu lado, ombro a ombro, ali naqueles espaços, dentro da Casa da Justiça Federal, para dizer, estamos aqui, nós temos vozes. Então, esse é mais um exemplo, né, que se soma ao Pop Ju de Rua e que evidencia o merecimento dessa homenagem. Você que tem uma trajetória também muito bonita como estudante, e Mariana estava aqui brincando, o Jamaica, né? Porque a gente não pode deixar de fazer essa menção ao apelido que tanto caracterizou na época da universidade e chegou a presidir o Centro Acadêmico Guedes Miranda, que a Bia ali é uma das coordenadoras atualmente. Então, é uma entidade estudantil pela qual nós temos imenso respeito, e a sua história está cravada no Centro Acadêmico Guedes Miranda, sua história está cravada na Faculdade de Direito, e a Faculdade de Direito, a Universidade Federal de Alagoas, tem imenso orgulho e agradece a você por sua sensibilidade social, pelo ser humano que você é acima de tudo. Parabéns. Realmente a história se repete. Um dia o senhor estava como coordenador e agora nós temos a nossa coordenadora aqui presente também, trabalhando como assessora parlamentar, que começou como estagiária. Eu encontrei com ela como jovem aprendiz no supermercado, doutor Antônio. Conversei com ela, eu disse, essa menina não pode estar como jovem aprendiz no supermercado, ela precisa vir para cá. Trouxe ela para trabalhar comigo, com muito orgulho, e hoje está aí, ascendendo e ganhando esse mundo no movimento estudantil. Dando continuidade, gostaria de chamar o senhor Fabiano Duarte para fazer uso da palavra. Boa tarde a todas e todos. Né? Nesse momento, sou professor do IFAL, coordenador de extensão do campus Marechal Deodoro, presidente do conselho editorial do IFAL, e gostaria de parabenizar a vereadora Teca Nelma pelo brilhante trabalho. Hoje é um dia muito importante, muito emocionante para a história de Alagoas, porque pela manhã, na Assembleia, o padre Júlio Lancelotti também recebeu uma homenagem, né? E agora à tarde, as homenagens que a gente está tendo aqui, justas, né? Eu resolvi, conversando com Mariana, a fazer essa fala, viu, Antônio? Você me permite dizer como é que você era conhecido no movimento estudantil, que eu acho que muitos aqui vão lembrar. Na verdade, o Jamaica, nossa liderança, né? Eu digo nossa porque, apesar de ser mais velho do que ele, ter estudado no ensino médio com a irmã mais velha dele, e ele era uma turma anterior, ele entrou primeiro na universidade. Quando eu reencontrei com ele lá, ele já estava envolvido com o movimento estudantil universitário. Aí foi quando eu comecei também no Centro Acadêmico de História, e ele já estava no Centro Acadêmico de Direito, Guedes Miranda. E aí nós, naquele momento, né, participando do PT, ele sempre muito, né, inteligente, sagaz, ele sempre, vamos com calma, e eu já mergulhei no partido e fui militar no partido. E naquela época, Jamaica se projetou como liderança estudantil e ganhou a eleição para a coordenação geral do DCE da UFAL, uma das eleições mais difíceis do movimento estudantil em Alagoas, e virou coordenador geral do DCE, Gestão Compromisso, de 98 a 99, não é isso, Jamaica? E aí, aqueles velhos atrasos que tinha nas eleições do movimento estudantil, ele ficou até 2000. Foi quando a gente articulou e nós conseguimos vencer essa eleição em 2000. Então, tenho a honra de dizer que, como coordenador-geral do DCE também na época, fui sucessor de Jamaica. Fui candidato à reeleição, e era assim que nós éramos acusados pela oposição na época.
A gente era a continuidade da chapa do Jamaica. Eu me encorajei de falar isso e vim dizer da felicidade, da honra de estar aqui hoje, porque o doutor Antônio, ele é a prova de que é possível chegar onde ele chegou, porque lembro-me, quando nós éramos do movimento estudantil, que nós ocupamos essa casa, inclusive, Júdio lembrou bem, ele sempre ia lá com o Tomás para apagar os incêndios, porque nós éramos da juventude do partido, né, Tomás, Júdio. E a gente ocupou a prefeitura, ocupou a Câmara, sempre com a luta contra o aumento das passagens, contra os abusos da época da Transpal, né? E o doutor Antônio, na época, como liderança estudantil, estava lá junto com a gente e foi trilhando um caminho. Esse caso que o Júdio falou, na verdade, ele não era da Guarda ainda, Júdio. Ele estava organizando a luta dos concursados da Guarda que haviam passado e não tinha sido tomado posse. Né? E ali ele estava ali, né? E a gente fazendo os movimentos estudantil, contra as passagens, e ele levando a pauta junto com os companheiros que haviam passado no concurso da Guarda e a prefeitura não nomeava. Né? Então, são episódios que ocorreram e hoje, como magistrado, né, ele tem um papel importantíssimo e mostra que é possível. Quem imaginaria, né, Antônio? No final dos anos 90, nós ocupamos aqui essa casa, que era lá na Praça Deodoro. Um dia nós estaríamos aqui para receber, porque eu considero, viu, Jamaica, do fundo do meu coração, que não é só você que está recebendo essa homenagem. É toda a nossa geração que está aqui, inclusive muitos amigos presentes, recebendo essa homenagem, para provar que quem tem compromisso social é possível, sim, chegar em espaços como esse. Parabéns, meu irmão. Dando continuidade, eu gostaria de convidar a senhora Simone Freire para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos e a todas. Eu não tenho essa eloquência dos professores, então eu escrevi meu textinho aqui. Tá? Então, senhoras e senhores, autoridades presentes e população maceuense, é com profunda honra e emoção que eu faço uso dessa tribuna no dia de hoje, quando essa casa concede o título de cidadão honorário ao juiz federal Antônio José, meu primo. E motivo de orgulho para a nossa família. É uma homenagem justa e necessária e completamente merecida. Ao longo da sua trajetória na magistratura, o doutor Antônio, ou Tony, e melhor Toninho para nós, deixa eu me achar aqui, tem se dedicado com coragem, sensibilidade e firme compromisso àquelas pessoas que muitas vezes permanecem invisibilizadas pela sociedade. O seu trabalho é incansável, tem dado voz e vez a quem mais precisa, e é exatamente isso que engrandece, não apenas a sua atuação profissional, mas também o seu caráter humano. Maceió é uma cidade bem acolhedora, né? E hoje acolhe também o nome de alguém que honra o serviço público e faz da justiça um instrumento de inclusão, porque é assim que tem que ser. Dignidade e esperança. O seu exemplo ultrapassa as fronteiras familiares e estende-se à coletividade, inspirando tantos outros a seguir o seu caminho da ética, da responsabilidade e do respeito mútuo. E é isso que nós esperamos. Em nome de toda a nossa família, Toninho, expresso o imenso orgulho que sentimos nesse momento. Que sua trajetória continue iluminando vidas, que você continue sendo exemplo para os nossos e para todos, e que esse título simbolize não apenas o reconhecimento, mas também a gratidão por tudo que fez e por tudo que ainda fará pelo povo. Parabéns, e seja sempre um exemplo a ser seguido. E, finalizando as falas ao doutor Antônio, gosto de convidar o nosso querido desembargador Tutimés Airão para fazer uso da palavra. Faz tempo, né?
Boa tarde para todo mundo. Eu cheguei aqui, teve uma jornalista, ela está aqui, lá acho que é da Justiça Federal, né? Que me pediu um depoimento sobre esse momento, né? E aí, naturalmente, que vem à mente, né? Toda uma história vivida, né? E aí, me lembro da Universidade Federal de Alagoas, que é seguramente a maior paixão da minha vida, e o momento em que eu encontrei com o jovem Antônio, né? Que na época, nos primeiros dias de aula, né? Porque eu sou professor dos primeiros períodos, né? Então, todo mundo que entra passa necessariamente pela minha cátedra. E aí eu conheci o jovem Antônio, né? Que logo depois se transformou num jovem Jamaica, né? O apelido que ele ganhou, o apelido carinhoso que ele ganhou, é em razão da sua militância no movimento estudantil. E aí já não era mais o garoto lá sentado escutando, né? Era o garoto dando recado, porque ele aparecia, pedia a palavra, né? E fazia uso dela. E naturalmente a gente fica observando as coisas, né? E eu olhava para ele e, de alguma forma, me projetava, porque eu tive uma trajetória semelhante, né? Eu também fui presidente do centro acadêmico, né? Disputei a eleição do DCE, perdi a eleição, porque naquela época era impossível ganhar a eleição do PCdoB, né, Júlio? O Júlio se experimentou essa condição, né? Perdi a eleição, mas, enfim, foi lá na universidade que definitivamente se consolidou em mim o meu compromisso de vida, que é o compromisso de vida com os miseráveis, né? Com os invisíveis, com os humilhados, com os ofendidos, né? E mais uma vez, né? Algum tempo depois eu me deparo com Jamaica, já não era mais Jamaica, voltou a ser Antônio, dessa vez na condição de juiz federal, né? E que alegria, meu irmão, uma alegria enorme, quando eu soube desse sucesso, né? Porque eu fiquei imaginando o sacrifício que não foi, né? Eu sei da sua origem pobre, né? Origem humilde, né? De muita luta, né? E o que é melhor, né? Uma luta que tem valido a pena. Porque tem honrado, assim, de maneira magnífica o cargo que ocupa, né? E voltei a me reaproximar do Antônio, mais ainda, em razão do trabalho com a população em situação de rua, né? Hoje, inclusive, nós tivemos uma cerimônia especialíssima, né? Onde o padre Júlio Lancelotti foi homenageado com o título de cidadão do estado de Alagoas. E eu fiquei observando o discurso do padre. O padre é um homem que seguramente está se candidatando, se Deus assim o quiser, né? E me permita a minha crise de fé nesse instante. É um padre que está se candidatando a santo, né? Espero que ele seja, num outro espaço, num outro momento, santificado. E o padre fez um discurso, e no fim do discurso ele disse assim: olha, eu passei a minha vida, tenho passado a minha vida toda lutando. Foi mais ou menos isso que ele disse, né? Tenho passado a minha vida toda lutando, nasci para lutar. Tenho certeza que vou perder, né? Tenho certeza que vou perder, mas não desisto de lutar nunca. Vou lutar até o fim, perdendo ou ganhando.
Se ganhar, eu mesmo vou desconfiar dessa vitória, né? Eu vou preferir perder sempre. Foi assim que ele concluiu, né? Então, o que caracteriza homens como o padre Júlio Lancelotti, né? É um homem com uma causa, né? Que o move, né? Que explica a sua história, a sua trajetória, né? Nós não temos aqui um padre recebendo a homenagem, né? Mas nós temos um homem parecido. Um homem compromissado com uma causa, né? Que é a causa dos mais humildes, né? Então, parabéns, meu irmão. Olha, eu já participei de muitas homenagens. Algumas destituídas de sentido, né? Algumas injustificadas, não merecidas. Mas poucas vezes eu vi na minha vida uma homenagem tão merecida quanto essa. Meus parabéns. Doutor Antônio, me perguntaram também como foi que eu pensei em conceder essa comenda, né? De onde veio essa ideia. E aí eu queria ser bem justa, que essa ideia partiu em conjunto com os movimentos sociais que o senhor tanto assiste, com a população em situação de rua, com as pessoas que você mobiliza no Projeto Vozes, que nos procuraram e falaram, tem uma pessoa que merece. Eu nem, sendo bem sincera com o senhor, não sabia que o senhor não era de Maceió. Eu disse, não é possível. O senhor que transforma tanto a cidade não é daqui, vamos resolver esse problema. Mas, assim, foi o próprio movimento que nos procurou. Então, essa comida não é só minha, não é só da Câmara. Tenho certeza que é de toda a cidade de Maceió. E aí, eu gostaria de convidar o senhor para se dirigir aqui à frente. Se quiser convidar a sua família também para vir aqui, para eu entregar oficialmente, a gente tirar a foto e, posteriormente, o senhor fazer o discurso. Tá certo? Honraria concedida oficialmente, cidadão maceuense. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor, doutor, nosso querido juiz Antônio José de Carvalho Araújo. Boa tarde a todas e a todos. Esse formato do evento foi bom. Eles já fizeram os discursos, eu já chorei ali, vai ficar mais tranquilo, para não começar a chorar desde aqui, né? Já foram as lágrimas, ufa. Permita-me começar esta fala com um gesto simples, mas profundamente sincero, que é a gratidão. Eu cumprimento com respeito a vereadora Teca Nelma, autora do projeto que resultou neste título, que hoje recebo com emoção. Na sua pessoa, cumprimento todas as vereadoras, todos os vereadores desta casa que acolheram e aprovaram essa homenagem. Muito obrigado. Receber o reconhecimento do Poder Legislativo da cidade, onde se constrói a própria vida, não apenas uma formalidade institucional.
É algo que atravessa a história pessoal, que toca a memória, que alcança afetos antigos e que nos convida a olhar para trás e para frente com responsabilidade. Receber agora um título que reconhece oficialmente aquilo que eu já sentia há muito tempo, ser de fato maceiense de coração, é algo extremamente gratificante e simbólico. Eu quero fazer um cumprimento especial aqui a todas as pessoas que tiraram um pouco do seu tempo para estarem aqui presentes, as pessoas demais homenageados, homenageadas. Eu quero saudar os magistrados federais aqui presentes, meus amigos, minhas amigas, Feline, que nessa ocasião representa a Seção Judiciária de Alagoas, diretor do foro, doutor Aloísio, doutor Feline, doutor Hugo, doutor Francisco, doutora Aline, doutora Adriana, doutor Cristiano, doutor André Monteiro, doutor Rosmar. Quero saudar o professor Jaziel Ivo, ele precisou se ausentar, quero fazer um registro muito especial do professor Jaziel. O professor Jaziel, ele ainda no tempo de faculdade, foi uma grande referência, eu me inspirei, entre tantos exemplos fantásticos que eu tive naquela instituição de ensino, eu me inspirei no professor Jaziel para fazer o concurso da magistratura. Eu já disse isso publicamente, ainda na posse dele como presidente do TRT, e faço esse registro mais uma vez. Eu quero fazer uma saudação especial ao professor Tutimés. Professor Tutimés e professor Jaziel são exemplos do meu tempo acadêmico. Acho que posso dizer que representam os professores do meu tempo, no nosso tempo, que a professora Elaine, elas formou um pouco tempo antes de mim, e dizer, professor Tutimés, eu sempre refiro-me a professor, né? Desembargador Tutimés, mas para mim, com muito orgulho, eu vou sempre chamá-lo de professor Tutimés. O professor é um exemplo, uma referência, e eu sigo esses passos na atuação, na defesa do acesso à justiça, povos em vulnerabilidade social, espelhado que eu sou no professor Tutimés. Então, um grande exemplo que temos, e que bom que nos reaproximamos já nessas profissões que nós ocupamos atualmente, e podemos juntos fortalecer toda a política judicial de proteção e defesa dos povos em situação de rua, dos povos em vulnerabilidade, e o professor sabe sempre que pode contar comigo, com o meu trabalho. Eu quero fazer um registro especial da professora Elaine Pimentel. Professor, eu fiquei muito emocionado aqui com o seu discurso, de egresso também da mesma instituição, formou-se pouco antes, e posso dizer, estou lhe chamando de professor, você foi minha professora no mestrado em Direito, mestrado que eu confesso que eu fiz o mestrado em Direito, e eu disse, minha esposa sabe disso, que eu fiz o mestrado em especial para retornar à nostalgia dos meus tempos acadêmicos. Eu quero fazer o mestrado aqui. Então, foi muito bom, e eu passei cada dia daquele ali, foi como se fosse o último. Foram 2 anos, e no instante passou. Agradeço, professora. A professora que tem um trabalho de excelência, assim, é muito elogiado o trabalho da professora à frente da Faculdade de Direito de Alagoas, e apoiando sempre as ações sociais do sistema de justiça, nesse programa de extensão, podemos dizer, que o que nós fazemos e fizemos, tudo decorre desse apoio que nós temos sempre da Faculdade de Direito de Alagoas, instituição essa que vai completar 95 anos, completa 95 anos de existência, e vai ter um evento comemorativo, né? A Justiça Federal, inclusive, participa, publicando um artigo, né, com os demais autores, inclusive eu escrevi o artigo, tive a felicidade, né, de participar. Eu quero fazer uns registros dos meus amigos aqui. Tem meus amigos do movimento estudantil aqui, Fabiano, obrigado pelo discurso, agradeço. O Fabiano é um grande amigo que eu tenho, desde os tempos ainda de colégio. Eu quero fazer um registro do Evaristo, meus companheiros, meus amigos do movimento estudantil, Mariana, minha amiga e irmã, Paulo Braz, também do movimento estudantil, meu amigo. Eu quero fazer um registro do César, Antônio César, o movimento dos concursados, injustiçados da Guarda Municipal. A gente botou até um nome, o Ricardo Mota foi entrevistar-me e disse, gostei desse nome, movimento dos concursados, injustiçados e alguma coisa. A gente botou um nome desse, né, movimento, que era para protestar, porque fez o concurso público e tinha vaga. Passamos nas vagas, naquela época que não tinha aquela discussão jurídica ainda já consolidada de direito adquirido a quando tem as vagas, né, reservadas. Então eles diziam que tinha expectativa. Naquele tempo a gente dizia, não, expectativa não, isso é imoralidade, fez o concurso, tem vaga, tem que nomear. Né? Então a gente fez um movimento de umas 300 pessoas, e era o tempo todo aperreando
todo mundo, até que nomearam, só que aí eu passei no concurso da polícia e fui embora. Já estavam dizendo que vão lhe nomear, mas também precisa trabalhar no cemitério. Toda vez diziam isso. Qual o problema de trabalhar no cemitério? Enfim. Até ia ter mais tempo para estudar, né? Ali ninguém ia mexer, enfim. Eu quero fazer uma saudação especial aos meus amigos que trabalham comigo na Nona Vara. Está aqui o Douglas, está aqui Daniel, Carla, que trabalham comigo na Nona Vara, representam aqui os servidores da Justiça Federal. Agradecer as palavras do secretário, vereador Judson Cabral. Houve um momento que teve também uma audiência pública e que você nos convidou para a defesa da universidade pública, o discurso que foi feito no prédio antigo, com a presença do reitor, magnífico reitor Rogério, e eu representei os estudantes, e naquele momento a condução foi o Arnaldo Fontan, foi o presidente dessa sessão, e você e o Aliomar, o vereador Aliomar, eram os vereadores também presentes. Então, naquele momento, a gente participou de uma audiência pública muito bacana, importante, e obrigado pelas palavras, secretário Judson. Quero fazer uma saudação aqui, muito carinhosa, à minha família. O professor Marco Joel, aqui presente também, representando o SESMAC, o curso de Direito do SESMAC, professor parceiro de todas as ações sociais do Judiciário. Quero fazer um registro muito carinhoso, especial à minha família. Meus amores, Vanessa, Guilherme e Luísa, minha família querida, minhas primas, Simone, Mônica, João, Mabel, Luciana, a minha sogra, meu sogro aqui presente, Lícia, Marcelo, Betânia, minha amiga. Estou olhando aqui assim para não me esquecer de ninguém, minha amiga querida. Eu quero fazer uma saudação especial à liderança do movimento estudantil, que você representou o movimento estudantil de hoje, o movimento estudantil de antes de hoje, a Maria Beatriz, que representa a coordenadora do Centro Acadêmico Guedes de Miranda, uma grande liderança estudantil. Tenho muito orgulho na sucessão, você está hoje atualmente como coordenadora, e fiquei feliz porque eu participei de mais um encontro regional de estudantes de direito, o HERED, que ela, de forma hercúlea, corajosa, junto com seus companheiros, coordenou, né? Então, parabéns. E é o 5º HERED que eu participo, 2 como estudante e 3 a convite de diversas gerações de movimento estudantil, 2014, 2018, 2026. E obrigado, né? Sou pai do Centro Acadêmico. O pai do Centro Acadêmico. Fui aclamado e muito obrigado. Eu vou fazer breves palavras aqui. Eu preciso confessar como recebi essa notícia de título de cidadão. Eu estava na porta do Tribunal Regional Eleitoral. Eu fui conversar com o desembargador Alcides, uma reunião, e quando eu recebi essa mensagem, eu já tinha saído dessa reunião. Então, era justamente a Maria Beatriz, a assessora da vereadora Teca, que encaminhou uma mensagem sobre a aprovação do título. Eu li uma vez, eu li 2 vezes. As lágrimas vieram sem pedir licença. E, ao mesmo tempo, um sorriso insistia em aparecer. Quem passou por mim naquele momento deve ter pensado, esse advogado perdeu uma causa, ou ele ganhou uma causa. E eu digo com toda sinceridade, naquele momento eu ganhei uma causa que nunca pensei em ajuizar. Eu ganhei o reconhecimento da cidade que eu escolhi amar. Para explicar o significado disso, eu preciso voltar no tempo. Eu nasci em Recife, cidade que amo profundamente. Recife é parte de mim, das minhas raízes, das minhas memórias mais antigas. Foi lá que eu vivi minha infância. Uma infância simples, sem luxos. Uma infância simples, sem luxos, mas com dignidade. Eu nunca passei necessidade. Eu nunca vivi fome, nunca experimentei diretamente as formas mais brutais de violação de direitos humanos, mas também nunca tive uma vida de excesso. O que havia era essencial, o básico, o suficiente. Havia o esforço da família para garantir o estudo. E havia, sobretudo, uma ausência. A ausência do meu pai, que eu perdi ainda muito jovem. Meu pai faleceu quando eu tinha 8 anos.
Então, é uma ausência que não é apenas dor, mas também formação, porque há perdas que nos atravessam de tal maneira que possam fazer parte daquilo que somos. Depois a vida me trouxe a Maceió, e Maceió não foi apenas uma mudança geográfica, foi um recomeço. Aqui eu reconstruí minha base, minha formação, eu aprendi a sonhar. Aqui eu fui me tornando quem eu sou. Mas algo que eu não posso deixar de dizer, eu sou fruto com muito orgulho das políticas públicas. Eu sou fruto da educação pública. Eu estudei em escola pública também e faço questão de dizer com orgulho que nunca me faltou nada. Recebi livros no primeiro dia de aula. Achava que era o fim do mundo ali. Eu vou estudar ali, mas não vai ter aula. Como é que vai ser? Eu tive professores comprometidos, biblioteca, merenda, estrutura. E foi na Universidade Federal de Alagoas que minha vida ganhou um novo sentido. Eu não apenas estudei direito, eu aprendi a olhar o mundo. Eu tive acesso a um conhecimento que ultrapassa disciplinas. Eu entendi que o direito não pode ser apenas norma, ele precisa ser instrumento de transformação. Eu aprendi algo fundamental na UFAL, na universidade, que não basta perceber a injustiça, é preciso assumir um lado. E eu escolhi o lado dos que mais precisam, dos que são invisibilizados, dos que têm seus direitos violados. Eu sempre assumi o lado dos marginalizados, excluídos e pessoas mais pobres. Compreendi que a democracia ela precisa ser ampliada em seu aspecto social e econômico. Sua versão liberal é insuficiente e profundamente elitista. Foi também ali que eu me tornei dirigente estudantil, como bem frisado aqui, o Antônio Jamaica, coordenador do Centro Acadêmico Guedes de Miranda, coordenador geral do DCE, Quilombo Zumbi dos Palmares. Eu ali aprendi democracia na prática, aprendi a ouvir, dialogar e a resistir. Na luta por uma universidade pública, gratuita e de qualidade, também aprendemos a lutar contra a violação de direitos humanos. Mulheres, negros, LGBTQIA+, povos indígenas, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, trabalhadores, entre outros. A vida é feita de idas e vindas. Então, depois de um tempo em Maceió já formado, eu voltei para Recife. Voltei para perto da família também, de amigos, daquilo que me era familiar. Trabalhei na Justiça do Trabalho, morei novamente na minha cidade. E confesso, era confortável, era seguro. E além disso aqui, eu faço uma confissão que talvez explique muito. Eu morava perto daquilo que eu considero o patrimônio da humanidade, a Ilha do Retiro. Eu sou torcedor do maior do Nordeste, o Esporte Clube do Recife. Aqui eu tiro aqui meu sotaque um pouco de alagoano, meu esporte, e digo isso com orgulho porque a identidade também se constrói com paixão. Mas a vida, mais uma vez me chamou. Eu fui aprovado no concurso de juiz federal e nomeado em 2008. Passei pela Paraíba, pelo Rio Grande do Norte e mais uma vez retornei a Recife, agora como juiz federal substituto. Eu poderia ter ficado lá, tinha todas as condições para isso, mas em algum momento algo dentro de mim falou mais alto. E eu lembrei de uma música que diz, voltei Recife, e foi a saudade que me trouxe pelo braço. Mas nesse caso, a saudade tinha outro destino. Eu voltei Maceió, foi muita saudade que me trouxe pelo braço. E olhando hoje, eu percebo que não era apenas saudade, era destino, porque foi em Maceió que eu encontrei a minha esposa. A linda alagoana que um dia, ainda jovem, eu imaginava, quase como uma brincadeira do destino. Eu dizia, vou me casar com uma linda alagoana. E o destino, com sua delicadeza firme, colocou Vanessa na minha vida, o amor da minha vida. Foi aqui que eu construí minha família, foi aqui que eu fiquei minhas raízes, foi aqui que eu escolhi viver. Essa história da linda alagoana, eu acho que foi o seu Marcelo, que estava dizendo que eu falo isso. Ele fala isso para todo mundo? Eu não, falei para ela. E quando eu a vi, eu disse, acho que eu vou... Eu disse a ela, eu disse, eita, pô, agora acho que eu vou casar. Também estava mais velho já, né? Não foi só isso. Tudo isso mudou minhas escolhas, nada foi por acaso. Dos tempos de estudante à magistratura, da atuação em movimentos sociais, à atuação institucional. Tudo sempre esteve ligado a um propósito, não ser indiferente. Odeio os indiferentes, né?
porque a indiferença é uma forma silenciosa de injustiça. E porque, se nós não assumirmos esse compromisso, corremos o risco de ver a sociedade retroceder. A história já mostrou isso. A civilização é frágil e, muitas vezes, o mundo dá saltos para a barbárie. E nós nunca sabemos o que vem depois. Na magistratura, encontrei um espaço de realização. Na Justiça Federal em Alagoas, eu encontrei uma casa. E aqui eu me dirijo a meus colegas e servidores da Justiça Federal em Alagoas. A Justiça Federal em Alagoas é uma instituição histórica, respeitada, construída ao longo do tempo por magistrados e magistradas exemplares, servidoras e servidores dedicados, trabalhadores e trabalhadoras que acreditam no valor do serviço público. É uma instituição que tem impacto concreto no desenvolvimento social e econômico do Estado de Alagoas, ao garantir direitos, assegurar políticas públicas, ao dar respostas a demandas sensíveis da sociedade. A Justiça Federal participa de forma silenciosa, porém decisiva, da construção de um Estado mais justo, mais equilibrado e mais humano. E por isso, receber esta homenagem, sendo parte dessa instituição, me enche de orgulho e também de responsabilidade. Se hoje estou aqui sendo reconhecido, não é por uma trajetória individual, nunca foi. É porque fazemos parte de um movimento maior, coletivo, que vem sendo construído dentro da Justiça Federal em Alagoas também. Projetos como Vozes, que foi aqui registrado, que busca escutar aqueles que historicamente não são ouvidos, e o Pop Rua Ajude, que aproxima o sistema de justiça da população em situação de rua, são expressões concretas de uma mudança de postura institucional. São iniciativas que mostram que o judiciário pode e deve ir além dos seus muros, compreender realidades, acolher vulnerabilidades e dialogar com a sociedade de forma mais direta, mais sensível e mais comprometida. Eu acredito profundamente que o Poder Judiciário não é e não deve ser o protagonista da luta política da sociedade. Esse protagonismo pertence ao povo, aos movimentos sociais, às organizações da sociedade civil e à própria dinâmica democrática. Mas o Judiciário tem um papel essencial, que é o de garantir direitos, proteger a dignidade humana e assegurar que ninguém seja excluído do acesso à justiça. E isso exige cada vez mais uma postura de aproximação, de escuta, de compreensão das múltiplas realidades que atravessam a vida das pessoas. Por isso eu espero e o que procuro construir diariamente é um judiciário mais humano. Um judiciário que se permite escutar antes de decidir, que se aproxime das populações em situação de vulnerabilidade social, não com distância, mas com respeito, empatia e responsabilidade. Um judiciário que faça do acesso à justiça não apenas um princípio formal, mas uma realidade efetiva. Se o título é me concedido hoje, eu recebo também como reconhecimento deste caminho coletivo que estamos trilhando. Um caminho de humanização da justiça, de aproximação institucional e de compromisso com aqueles que mais precisam. Eu reafirmo aqui o meu compromisso de continuar contribuindo para que a Justiça Federal em Alagoas siga sendo não apenas uma instituição forte, mas também uma instituição sensível, aberta e comprometida com a transformação social. Para a minha família, aqui presente, amores que não cabem definições, porque ultrapassam as palavras e passam a organizar inteiramente a vida de uma pessoa. Assim são para mim Vanessa, Guilherme Luiza. Vanessa, amo-te tanto, meu amor. Não cante. Humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante. Nem sempre diversa a realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante. E te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de te amar, sim, muito e a miúde, é que um dia, em ter corpo de repente, hei de morrer de amar mais do que pude. Soneto de amor total, Vinícius de Moraes. Te amo. Te amo, Vanessa. Obrigado, viu, Delane? É muito sensível. Guilherme Luiza.
são um milagre cotidiano que me reconcilia com o mundo. São a ternura que desarma, a esperança que renova, a lembrança permanente de que toda luta por justiça só faz sentido se servir para proteger a vida concreta, os sonhos e a dignidade das pessoas que amamos. Quando penso no que me move, no que me faz resistir, no que me faz continuar, a resposta é simples e absoluta. Eu sigo por eles, com eles e também por causa deles. Papai ama muito vocês eternamente. Por fim, concluindo, recebendo este título, eu faço a confissão pública. Se antes alguém questionasse a minha dupla identidade, recifense de origem, maceiense de coração, agora não há mais dúvida possível. Eu sou oficialmente cidadão de Maceió. E, portanto, eu vou tirar uma brincadeira aqui, ninguém pode mais questionar, nem a minha torcida pelo Clube de Regatas Brasil, CRB. O torcedor do esporte, do Santa Cruz e do Náutico são chatos, né? Você torce de Recife, não pode torcer para nenhum outro time. Agora tem esse título, olha aqui. Ganha um título desse que você torça também para os outros times do Sudeste. Enfim, o coração é grande o suficiente para caber mais uma paixão esportiva. Para encerrar, eu queria recorrer a duas imagens. A primeira vem do Pequeno Príncipe, frase que todos aqui certamente conhecem, que aqueles que passam por nós não nos vão sós, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. A cidade, a família, os amigos e amigas, os trabalhadores, as trabalhadoras, os movimentos sociais, as pessoas em situação de rua, as comunidades mais vulnerabilizadas, todos deixaram um pouco de si em mim e levaram um pouco de mim com eles. Maceió deixou muito em mim e eu espero também deixar algo de mim nesta cidade. E a segunda imagem vem da música que Lulu e eu, a gente canta muito, Lulu já escuta tanto essa música, repete, ponta de lápis, né? Se Recife foi a saudade que me trouxe pelo braço, o M de mar, A de amor, C de carinho, só em mar de Maceió, E de eterno, Lulu, I de ilusão, ó Maceió, você roubou meu coração. Este título não é apenas uma homenagem, é um chamado para continuar, um chamado para continuar ouvindo, para continuar lutando, para continuar acreditando e que eu esteja à altura desta cidade, que eu honre Maceió com trabalho sério, escuta atenta e compromisso com a dignidade humana. Muito obrigado, Maceió, e muito obrigado a todas e a todos aqui.